vou falar com você hoje, aqui na igreja, na nossa reunião. Eu quero falar contigo aonde que é o lugar aonde nós realmente vamos vencer as batalhas. É isso que eu vou mostrar para você. Aonde que é o lugar que realmente você vai vencer as batalhas que você tem enfrentado na sua vida. Se eu perguntar quem é que tem uma batalha, todo mundo. É difícil quem não tem problema nessa vida. Aqui nós vamos enfrentar problemas. E se você quer ser uma pessoa que vai vencer na vida, a gente precisa ser essas pessoas que resolvem problemas. Então, batalhas nós vamos enfrentar durante a vida inteira nessa terra. Porque nós temos um adversário que é o diabo. E o diabo a vida toda ele vai combater contra você. Mesmo que você diga, eu quero deixar ele em paz, eu não vou fazer nada para ele. Ele vai sempre combater contra ti. Vai sempre estar lutando contra você. Ele é o seu inimigo, não importa. O que você faça é que você tem uma vantagem que ele não tem. Você pode se arrepender e ser perdoado. Ele não tem essa chance mais. Ele sabe que para ele não há arrependimento, não há perdão. E ele sabe que você tem essa oportunidade de se arrepender, ser perdoado. Não importa quantas vezes você tenha falhado, Deus está sempre disposto a te perdoar. Segundo, você veio fazer o que ninguém na natureza inteira consegue fazer. Só o ser humano pode adorar a Deus. Ninguém na natureza, nada do que Deus criou adora Ele. O único ser que tem capacidade de adorar a Deus é você. É o ser humano. Você é o único ser que pode adorar a Deus. Ninguém mais adora a Deus. Você já viu alguém um animal adorando a Deus aí? Não. Seu gato? Deus, eu estou aqui. Seu cachorro? Não, ninguém, os animais não adoram. Só você tem essa capacidade. Então eu quero te mostrar hoje aonde nós vencemos as batalhas. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é a batalha que você está enfrentando, qual é a área da sua vida, qual é o seu problema. Não sei qual ele é, mas hoje eu vou te mostrar aonde se encontra o verdadeiro campo de batalha. Nós vamos falar sobre um rei, é 2 Reis, todos acharam? Então tá, já fala o versículo, tá? Por que o pastor não fala o versículo antes? Porque se o pastor falar o versículo, você fica lendo a Bíblia e não presta atenção em mim. E o mais importante do culto é você ouvir o que o pastor vai pregar, ouvir a mensagem. Né? Se eu falar, tem uns que não vão dar bola, mas tem outros que vão ficar lendo. Aí o pastor está falando, a pessoa está de cabeça baixa lendo. Dependendo da pessoa, não consegue se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Né? É focado para uma só. Se for homem, é focado numa coisa. Se for mulher, não. Você já viu que seu marido, você fala para ele, fulano, ferve o leite lá para... Ferve a água. Você já pediu para o seu marido ferver a água? E daí, sei lá onde que ele botou água na chaleira. Aí quando você chegou, seu marido estava assim, olhando para o fogão. E olhando para a chaleira. Você já viu? Você falou, o que está fazendo? Fervendo a água. Você tem, mas o que é isso? Ele está olhando para a chaleira. É que ele não quer errar. Por exemplo, está fervendo leite, ele fica olhando o leite na leiteira. Sabe? Ele fica olhando. O que está fazendo, amor? Estou fervendo leite. Aí quando ele olhou para te responder, virou. É que o homem é diferente da mulher, né, pessoal? A mulher, ela está fervendo o leite aqui, tem 3 panelas no fogo, uma fritando frango, o outra lá fazendo a massa, a outra é com feijão, ela está empurrando o pé com o carrinho, com a mão ela controla aqui, capaz da outra ainda está falando no celular. Irmão, e não estraga nada. Ela dá conta de todas as panelas ao mesmo tempo. É que cada um foi criado de um jeito, né, por Deus. Então, por isso que você tem que prestar atenção. Então, o que eu vou falar hoje? Aonde nós vencemos as batalhas? É isso que eu vou te mostrar. Não sei qual é a batalha que você está enfrentando, seja ela na vida espiritual, às vezes a gente pode estar passando por uma fase de opressão, seja na alma, talvez você tenha passado por uma fase de tristeza, de angústia, tem alguma coisa tentando abater a sua alma, e o inimigo trabalhando nesse ponto, uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa que te fizeram, e talvez você vai ter que superar alguma coisa que alguém fez para você, alguma coisa que te atingiu, e você precisa perdoar e superar o que atingiu você. Ou às vezes o seu problema no casamento. Eu não sei qual área da sua vida você está enfrentando um problema. Não sei qual área. Mas eu quero te mostrar aonde nós vencemos. Vamos começar em 2 Reis. Esse aqui é o profeta Eliseu e é o rei Joás. Era o rei nesse período aqui. Eu quero ler, talvez, o que eu faço aqui? Eu vou ler todo o texto, para ficar fácil, que daí quando eu quiser voltar em pontos você vai lembrar. E vamos ler e volto, tá? 2 Reis 13, versículo 14, diz assim: E Eliseu, ele estava doente da sua doença, do que ele fez o quê? Morreu.
Você sabe que o Eliseu ele fez o dobro de milagres que o Elias. Você sabe disso, né? O Eliseu, ele fez 14 milagres. Ele recebeu a unção dobrada, porque o Elias fez 7. O último milagre do Eliseu aconteceu depois que ele já tinha morrido. Ele morreu com 13 milagres em vida. Deus nunca mente e sempre cumpre a palavra dele. Ele não pediu unção dobrada? Sim ou não? Ele morreu com 13 milagres na conta. Parecia que Deus tinha mentido e falhado. Faltava um milagre. Quando parecer que não tem mais jeito, nunca deixe acreditar, porque é aí que Deus vai fazer acontecer o mais incrível de todas as coisas. Quando ele morreu, botaram os ossos dele numa cova, e a cova ficou aberta e os ossos expostos. Não fecharam a cova do profeta. E estava havendo uma guerra. A Bíblia diz que um soldado morreu na guerra, e eles pegaram o corpo do soldado morto e olharam, olha aqui uma cova. Quando eles jogaram o corpo do soldado morto na cova, o soldado estava morto na guerra. O corpo dele tocou nos ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu com o soldado? Ele ressuscitou. O milagre mais bonito foi o último. Deus provou que ele tinha unção dobrada e que ele fez 14. Quando parecer que Deus não vai salvar o seu casamento, nunca deixe acreditar. Porque Deus sempre prepara o melhor vinho para o fim da festa. Quando parece que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que o médico diz que você vai ter que fazer a cirurgia. Irmão, não sei, às vezes ele vai abrir você e quando ele abrir ele vai dizer, cadê? Estava lá no exame, como é que não tem mais nada? Quando ele te fechar, você não vai sentir dor nem nada, vai se recuperar. Irmão, esse médico vai ter um encontro com Deus. E às vezes o milagre mais bonito é na hora que parece que Deus não vai fazer nada. Nunca deixe acreditar. O homem fez o último milagre, Deus usou os ossos dele, até o osso desse homem tinha unção. Para você ver o tamanho da unção desse homem, que até os ossos dele ressuscitaram morto. Até depois de morto aconteceu um milagre lá. Agora continua comigo. Daí diz, e ele morreu, tá? E Jeoás era o rei de Israel. Joás desceu até o profeta e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Aonde que o profeta estava? O profeta estava dentro de um quarto, provavelmente acamado, sentado, por causa da enfermidade ele estava num quarto. Qual a enfermidade? Não faço nem ideia, mas ele estava num quarto acamado. O rei veio do palácio e foi até o quarto do profeta, foi até a casa do profeta e entrou no quarto do profeta, o rei Joás. Ele entrou no quarto do profeta e vai prestando atenção nos detalhes, vai anotando o que é importante. E Eliseu lhe disse, o que o Eliseu disse para o rei? Toma um arco e toma o quê? Uma flecha. Agora continua. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei ao rei de Israel, o profeta, né? Põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. O profeta segurou o arco junto com ele. O rei botou a mão, o profeta veio e botou a mão por cima. Aí diz a Bíblia, e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu a janela desse quarto. Então disse Eliseu, o que o Eliseu disse para o rei? Atire, ou seja, atire as flechas. E ele atirou e disse, o profeta, né? A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque foi o que o rei foi buscar, tinha uma guerra que ele iria enfrentar mais à frente. Contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais o profeta, toma as flechas, e o rei tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. Só que o rei de Israel feriu a terra 3 vezes, e ele fez o quê? E ele parou. Na aljava dele, ainda haviam outras flechas. Ele só jogou 3. As outras ele permitiu que continuasse na aljava. E daí diz aqui, ó, então o homem de Deus se indignou muito contra o rei e disse, 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido a terra. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás quem? Os sírios. Agora vamos começar então, primeira parte, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, o que o rei fez? Todo mundo desceu aonde? Ou seja, o rei foi até o quarto do profeta. O rei foi até o lugar onde o profeta estava. O que eu quero começar a mostrar para você? A primeira coisa que eu quero falar contigo é onde que é o verdadeiro campo de batalha. Primeiro, o rei, ele não atirou as flechas no campo de batalha. Todas as flechas que ele atirou primeiro dentro de um quarto.
Foi dentro do quarto que ele buscou a direção do profeta. Depois ele foi para o campo de batalha. E o que eu e você temos que entender? Que a verdadeira batalha, ela não acontece lá no campo. Ela acontece nos bastidores. É ali que começa a nossa vitória. A nossa vitória não começa no campo de batalha. Todo o resultado público é consequência de uma vida particular com Deus. A vitória do rei não começou no campo de batalha, começou dentro de um quarto, buscando a direção de Deus, pedindo orientação para Deus. Então, todo problema que eu tenho, eu não vou resolver ele no campo de batalha. Eu resolvo os meus problemas dentro do meu quarto, orando e falando com Deus. É ali que nós vencemos. Todo resultado público que você vê uma pessoa de Deus ter, é consequência da vida particular de oração que ela tem com Deus. Todo resultado público do altar, de pregar, de fazer qualquer coisa, é o resultado da vida de intimidade que essa pessoa tem com Deus. O rei não venceu a batalha no campo, ele venceu a batalha naquele quarto, com as flechas que ele atirou. E é isso que a gente tem que começar a aprender, que tudo que eu estou passando com o marido, com a esposa, com o filho, com a loja, com a empresa, com a saúde, com qualquer área da minha vida, eu não vou vencer lá no consultório fazendo o tratamento, eu não vou vencer dentro daquela loja, eu vou vencer no meu quarto falando com Deus. É ali que a gente começa a vencer as batalhas, porque é no nosso quarto de oração, é no nosso momento de intimidade que Deus diz o que eu tenho que fazer. O profeta deu a direção, mandou ele abrir a janela, mandou ele atirar as flechas, e é na oração, é nesses momentos íntimos com Deus, que Deus vai dizer o que eu tenho que fazer, como pregar para o meu marido, para o meu filho, para o meu familiar, o que eu faço para ficar curado, o que eu faço para minha loja crescer, o que eu faço para ser um bom vendedor. É lá dentro do quarto, a gente tem que aprender que toda exposição pública é um reflexo da minha vida particular. A vitória que todos veem, o crescimento que todo mundo vê, o sucesso que todo mundo vê você ter, são reflexos de momentos em particular que nós temos que ter com quem? Com Deus. É tudo um reflexo do meu quarto de oração. Então o rei, ele não venceu no campo de batalha. Primeiro ele venceu lá dentro do quarto. Primeiro ele venceu atirando as flechas. Primeiro ele venceu lá buscando a direção de um homem de Deus e a palavra de um homem de Deus para o que ele deveria fazer. Então é dentro do quarto que a gente tem que aprender a usar as nossas armas de oração. E nós temos armas de oração através das quais nós vamos vencer as batalhas que nós temos enfrentado na vida. Nós vamos vencer lá dentro, é na oração, é na comunhão. A gente não vence lá fora, a gente tem que vencer lá dentro. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa tendo sucesso e a gente diz assim, essa pessoa teve sorte, o fulano teve isso. Irmão, as pessoas invejam você. Elas copiam as suas ideias. Amém. As pessoas invejam você, elas copiam as suas ideias. E às vezes a pessoa que não consegue ser o que você é, não consegue fazer o que você faz, ela começa a falar mal de você sem te conhecer. Nunca te viu, nunca andou contigo, nunca tomou um café com você, vai falar mal de você. Por que ela fala mal de você? Ela tem inveja de você. Ela queria ter o sucesso que você tem. As pessoas querem ter o que a gente tem, mas elas não querem pagar o preço que a gente paga. Elas querem ter o que você tem, mas elas não querem pagar o preço que você paga. Você olha o carro daquela pessoa que é rica, que está andando com um Porsche na rua, você diz, pai, eu quero ter aquele carro, mas você quer passar pelo que ele passou para ter aquele carro hoje? Você quer viver o que ele viveu, as noites que ele não dormiu, para ter a empresa, para ser um vendedor, não sei com o que ele trabalha, mas é empreendendo. Se não ganhou de herança, é empreendendo. Se ganhou de herança e não souber administrar, daqui uns dias não tem mais nada. Agora, se ele souber administrar, ele vai levar para frente. Amém. Então, tudo que a gente consegue na vida pública é um reflexo da vida particular, da nossa vida de oração, de comunhão. O rei não venceu indo para o campo, pegando o exército, os soldados. Não estou dizendo que a gente não tem que ir para o campo de batalha, mas a vitória dele começou lá naquele quarto. A vitória dele começou lá naquele momento com o profeta. A nossa vitória, ela começa nos nossos momentos com Deus. Começa nos nossos momentos de intimidade, de comunhão, de oração. E é uma das coisas que o cristão tem que aprender, que é vencer. Você tem que se tornar uma pessoa de oração. Você não vai vencer. Você acha que eu prego porque eu fiz faculdade disso, daquilo outro, porque fiz esse curso? Não, irmão, eu prego porque eu oro e busco a quem? Porque senão você vai pregar mais a letra. Não vai ter o espírito, como diz um amigo meu, o suco da letra, que é o espírito da Bíblia. Então a gente precisa começar a ter mais comunhão. A gente precisa começar a buscar mais.
O rei desceu até o quarto do profeta, e lá no quarto é que Deus deu a direção. Então a verdadeira batalha, ela não acontece no campo de batalha, mas ela começa a ser vencida nos bastidores. E a gente precisa todos os dias estar lá nos bastidores com Jesus, falando com Deus, orando a Deus, buscando a Deus. Aí a Bíblia diz, então disse o rei, olha o que o rei falou para ele, toma, versículo 15, né? Toma um arco, o profeta disse, um arco e flecha, e ele tomou o arco e tomou o quê? E é dentro do quarto de oração que Deus vai mostrar qual é a arma que eu vou usar. É dentro do quarto de oração que Deus vai me dar a direção, vai mostrar o que eu vou fazer, como fazer, o que eu uso. Você sabe que a oração é como se fosse esse arco e flecha mesmo. Você tem que começar a ficar perito em usar. Quando a gente começar a tirar com arco e flecha, a gente joga fraco, a gente não tem muita mira, nós vamos errar o alvo. Mas com o tempo de tanto praticar o arco e a flecha, a gente começa a ficar perito, sabe a tensão, a força que tem que colocar, como atingir aquele alvo, sabe como é que tem que fazer, porque o vento está batendo, você tem que levantar mais para o lado, como que eu vou atirar para acertar aquele alvo? A oração é assim, quando a gente começa a orar, a carne está muito forte, a gente não tem vontade, às vezes a gente não aguenta 10 minutos de oração, a gente dobra o joelho, não tem o que falar, não sente a presença de Deus, mas você tem que insistir. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer como crente é ser persistente, orar mesmo sem vontade. Amém. Fazer jejum, mesmo sem vontade de fazer. Você acha que dá vontade de ficar muitos dias em jejum? Eu terminei sexta, meia-noite, para sábado, meus 12 dias de jejum. Sábado de manhã eu acordei e falei, Deus, fazia 12 dias que eu não sabia o que é tomar um café da manhã. E para quem gosta muito do café da manhã, eu gosto muito do café da manhã, eu gosto de tomar um café da manhã bem reforçadão, assim, sabe? Eu fui tomar meu café, eu falei, puxa, glória a Deus, estou tomando um café depois de 12 dias sem café, sem janta, sem comer muita coisa, né? Falei, Deus, glória a Deus que eu estou aqui agora, tomando. Agora, a gente, no início, a gente não tem vontade, mas a gente precisa começar a exercitar a nossa oração. Com o tempo você vai quebrando a carne e aquilo ali vai fluindo muito mais fácil. A sua oração vai melhorando, vai ter dias que você vai estar já com comunhão, que você vai dobrar o joelho quando você falar, Jesus, já vi uma presença sobre você. Você já vai sentir Deus, porque você já está andando mais no Espírito. Então a verdadeira batalha não é onde nós vemos. A verdadeira batalha aconteceu onde os meus olhos não chegam. Foi lá na oração. Eu não sei o tempo que aquela pessoa fica de joelho, eu não sei o que aquela pessoa faz, mas se eu quero ter o que ela tem, se eu quero conseguir o que ela consegue, eu vou ter que percorrer o caminho que ela percorreu. Aí diz aqui, vamos lá? Às vezes a gente lê a Bíblia e vê aqueles grandes homens de Deus que foram usados, a gente diz, eu quero ser usado que nem esse homem de Deus, mas a gente pensa que vai cair do céu as coisas. Unção não cai do céu. Deus não olhou e disse, eu vou dar mais para esse, menos para o outro. Unção é você que compra, com seu tempo de joelho na presença de Deus. Você quer ser usado? Tira tempo, dobra o joelho, busca. Quer que Deus te revele o que Ele não revela para ninguém? Dobra o joelho, busca. A gente acha que cai do céu, que Deus dá para um, não dá para o outro. Não, Deus pode dar para todo mundo. Agora eu preciso buscar. Tudo isso depende da minha busca, da minha intimidade, da minha comunhão. Aí diz o texto aqui, o versículo de número 16. Então disse o rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. O profeta disse ao rei, tá? E pôs ele a sua mão. E olha o que a Bíblia diz. E Eliseu, o que o Eliseu fez? Pôs as suas mãos sobre as mãos de quem? Irmão, a gente precisa ter cobertura. O rei botar a mão no arco e o profeta vir e colocar a mão sobre a mão dele, significa que o profeta está dando cobertura para aquilo que o rei está fazendo. Quando nós estamos numa igreja, a gente precisa se submeter à nossa liderança, às regras do ministério, a gente precisa ter a cobertura do pastor. Se eu quero vencer, eu preciso que alguém segure esse arco comigo. Eu preciso estar em obediência, debaixo de uma cobertura. É como eu falei esses dias, começou a chover na rua e a chuva apertou, ficou forte. Eu olho um telhado. Se eu quero que aquele telhado me proteja, eu tenho que me colocar onde? Debaixo da cobertura dele. Então eu preciso estar debaixo da cobertura do pastor, do ministério, da minha igreja, ser obediente. Eu preciso que eles segurem o arco comigo. O profeta não atirou a flecha pelo rei, ele só segurou o arco. A gente precisa de cobertura. Você sabe que as nossas flechas, ninguém pode atirar elas por nós, nós é que temos que atirar.
Ninguém pode atirar por você, o pastor não pode atirar por você, nem o seu cônjuge. Então, é eu que tenho que ter o meu momento com Deus. Não adianta eu orar lá e dizer, Deus, toda essa comunhão que eu tenho, tira de mim e dá para o fulano. Isso não vai funcionar, porque é individual. É individual. Ah, mas eu sou o filho do pastor. Irmão, Deus não tem neto. Se você não orar, você vai para o inferno. Não importa quem você é. Amém? Eu posso ser o filho do pastor, mas se eu não sou de oração, eu não vou para o céu. Ah, mas Deus vai me usar também porque Ele usa o meu pai. Não, não vai te usar porque Ele usa o teu pai. Se tu pagar o preço que o teu pai paga, tu vai ser usado. Amém? Ah, mas minha mãe é obreira da igreja. Não importa se ela é obreira. Isso não vai mudar nada na sua vida, se você não tomou a decisão de buscar quem? A Deus, está perto de Deus. Então você precisa buscar. A flecha, ninguém atirou pelo rei. O profeta botou a mão, deu cobertura, mas não jogou a flecha por ele. A gente tem que entender que tem batalhas que nós temos que travar. Tem coisas que nós temos que fazer. A gente tem muito essa mania. Ora por mim. A pessoa até pode orar por ti. Mas se tu não orar, e tu é crente, convertido, conhece a verdade, tu sabe que também tem que fazer a tua parte. Amém? Eu também preciso fazer a minha parte, travar a minha batalha. Então, o que são as nossas flechas? Ele atirou 3. As nossas flechas são, no mínimo, a nossa confissão. Nunca pare de atirar a sua flecha. Não importa o que você está vendo, Deus mandou ele atirar todas. Nunca pare de confessar o que a Bíblia diz. Sempre atire essa flecha, confesse. Você está doente? Confesse a sua cura. Você está vendo que vai ter uma derrota? Confesse a vitória. Porque as palavras têm o poder de mudar todas as coisas. Então, uma das flechas que Deus nos deu é a confissão. Sempre confesse o que a Bíblia diz. Não confesse o que você vê. Não confesse o que você sente, não confesse o que está acontecendo, confesse o que a palavra diz. Essa é uma flecha certeira, uma flecha poderosa, a nossa confissão. A gente tem várias flechas que Deus nos deu. Outra flecha, a adoração. A adoração chama a presença de Deus para qualquer lugar. Não importa o que você está passando, quando você começa a adorar a Deus, você fica adorando, louvando, você vê que Deus não procura quem pede, Deus procura os verdadeiros. Porque quem fica pedindo coisas para Deus, isso aí tem demais. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Deus está procurando. O que Deus está procurando? Os verdadeiros? Se Ele está procurando é porque não tem muitos, não. Pedidor, tem bastante. Pedichão, fica pedindo isso, pedindo aquilo, eu quero tal coisa, eu quero isso aí. Tem muitos. Por isso que Deus está à procura de quem? De adorador. Irmão, essa é uma flecha poderosa que Deus nos deu. Se você aprender a adorar a Deus em todos os momentos, sua vida muda. O Paulo e o Silas, eles estavam dentro de uma prisão. O Paulo e o Silas estavam lá. E o que eles começaram a fazer na prisão? Adorar a Deus. Começaram a orar, a louvar, a cantar hinos, a adorar o Senhor. E o que Deus fez? Abriu a porta da prisão. A gente tem que aprender que essa também é uma flecha poderosa, começar a adorar. Pastor, está tudo difícil. Adore. Está tudo dando errado. Vou adorar. Não importa o que eu estou passando. Não vou falar coisas negativas, não vou murmurar. Essa não é a sua flecha, a murmuração, essa não serve para nada. Adore a Deus. Qual é a outra flecha que a gente tem? A oração. Pode estar difícil, nada está acontecendo, continue orando. Eu passei por uma experiência dessas de continuar orando, mesmo sem ver nada acontecer. Todo dia eu ia lá jogar minhas flechas, eu ia lá orar, eu ia lá confessar, eu ia lá adorar a Deus, mesmo dando tudo errado. E eu vi que tudo muda. Se você não parar de atirar suas flechas, tudo vai mudar. Qual é o trabalho do diabo? Irmão, o trabalho do diabo é tentar desanimar você. É tentar te desencorajar. Mostrar que todas as flechas que você está jogando, a oração que você faz, a confissão, a adoração, os momentos que você tem com Deus, o que você tem buscado em Deus, o diabo vai tentar te mostrar que não está adiantando nada. O diabo vai tentar te mostrar que não está funcionando, que não adianta. O trabalho dele é me desmotivar. Mas se tudo estiver dando errado, é hora de abrir os olhos da fé e enxergar o que os seus olhos não veem. Conseguir ver a vitória. Amém? É isso que eu preciso fazer. Então as nossas flechas são a nossa confissão, a nossa adoração, a oração. O Eliseu não atirou pelo rei, ele só deu a direção. É isso que a igreja nos dá, a direção. Então eu tenho que soltar as minhas flechas. Eu tenho que declarar cura quando eu estiver doente. Eu tenho que declarar bênção e prosperidade quando eu não tiver nada. Eu tenho que declarar vitória se parecer que eu vou perder, que a derrota está aparente na nossa vida. Só que às vezes a gente age como esse rei.
O que o rei fez? Nós paramos de atirar as nossas flechas se nós não vemos resultado. Nós paramos de atirar as flechas se a gente não vê nada mudar. Olha o que o rei fez, vamos lá. Aí diz o 17, e ele disse, abre a janela para o oriente, e o rei abriu. Então disse Eliseu, atira. E ele disse, a flecha do livramento é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele feriu a terra quantas vezes? E fez o quê? Então continue atirando as suas flechas, mesmo que nada mude. Continue orando, continue confessando, continue adorando. Não podemos ser como o rei, a pessoa para quando ela não vê nada acontecer. Continue fazendo com intensidade o que você faz para Deus. Mesmo que pareça que nada está mudando, o que você faz para Deus, continua fazendo intenso, dando o seu melhor, se dedicando. Faça o seu melhor. Amém. Mesmo que você esteja passando por uma luta, continue usando o que Deus te deu, porque mesmo doente, o Eliseu foi usado por Deus e ajudou o rei. Não é o que eu estou passando que vai fazer eu não poder ajudar uma pessoa. Mesmo ele passando por uma fase difícil, ele conseguiu ajudar o rei. As nossas flechas são as nossas armas de oração, e a batalha não é vencida onde as pessoas vêm. A nossa batalha é vencida no quarto de oração. Vamos em Mateus 6. Lá é onde a verdadeira batalha é travada, é no joelho. E é ali que você vence, amém? É ali que você alcança a vitória, é ali que você vai sair dessa. É ali que nós vemos Deus mudar. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que tudo a gente vence através da oração. Não desista de orar. Jogue todas as flechas. Enquanto tiver, você continua. Não pare, mesmo que nada esteja mudando. E às vezes é assim. Quanto mais a gente ora, mais aparentemente parece que nada está mudando. E aí eu tenho que continuar. Não posso ser como o rei que jogou só 3 e parou. Eu vou jogar todos, eu vou continuar. Se Deus me der mais outra aljava, eu jogo mais. Não importa se eu estou cansado. Eu não vou parar. Vamos lá? Mateus capítulo 6. Eu quero que você leia comigo o verso 6. Mateus 6:6. Então, onde que nós vencemos as batalhas? É no particular, é nos momentos de intimidade com Deus. Mateus 6:6 diz assim, ó, mas tu, olha o que Jesus diz, quando orares. O que a Bíblia está dizendo? Entra no teu aposento e fechando a tua porta. Ora o teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto, o que diz a Bíblia? Então, a recompensa vai vir dele, se eu não parar, se eu não desistir, se eu não desanimar, se eu não olhar para trás. Por que a Bíblia está dizendo, entra no teu quarto? Porque o quarto é um lugar de intimidade. Nos momentos íntimos, nós falamos coisas para Deus que a gente não fala para ninguém. E é ali que a gente vence a batalha. Tem coisas que a gente conta só para Deus que a gente não conta para ninguém. Que às vezes está passando, que às vezes está vivendo, que às vezes está enfrentando. E ali são os momentos íntimos que a gente abre o coração, fala de uma falha, de um desejo, de alguma coisa. A gente tem que abrir o coração, a gente tem que aprender a ser amigo, se abrir com Deus, descarregar o fardo diante dele. Abrir o coração é lá no quarto de guerra que nós vencemos as lutas. Qual é a luta que você está passando? É lá que você vai salvar o seu casamento, é lá que você vai salvar a sua família. Você está primeiro tentando salvar no campo de batalha. Não adianta ir para o campo de batalha se eu não tive o meu momento com Deus. Às vezes você vai perder a batalha porque está sem direção, sem unção. Você vai às vezes agir na carne, vai querer salvar o seu casamento com as suas mãos. E a Bíblia diz que a mulher tola com as próprias mãos, o que ela faz? Ela derruba a casa dela. E às vezes você vai fazer do seu jeito, sem a sabedoria, e a sabedoria vem de quem? De Deus. Então eu preciso orar. Jesus está dizendo, a gente precisa de momentos de intimidade. Irmão, é bom orar aqui na igreja com todo mundo. É bom você orar com a sua esposa. No caso, eu tenho a minha esposa. Vamos fazer uma oração, oro com ela. Claro que é bom, mas eu preciso do meu momento sozinho com Deus. Posso orar com todo mundo, mas eu preciso do meu momento sozinho. E eu prefiro esses momentos sozinhos. Eu prefiro orar sozinho para o meu canto lá e ficar quantas horas eu tiver que ficar. Eu prefiro ficar sozinho. Não tem ninguém junto para orar. Oro junto com a família, oro junto com a minha esposa, oro aqui com você no culto, mas eu prefiro meus momentos sozinhos. Na minha opinião, para mim, cada um, são os meus melhores momentos, são os meus momentos sozinhos. E Jesus está dizendo, entra no teu quarto. A gente precisa desses momentos sozinhos. É ali que a gente cresce. Quando você aprender a orar, a oração nos faz crescer espiritualmente.
A oração nos faz crescer, a gente precisa dela. Às vezes nós não somos de oração, você vai ter que se tornar, isso é obrigatório. Efésios 6. Senão você vai ser aqueles crentes que andam na carne. Faz tudo errado, vive de fofoca para um lado e para o outro. Acredita em tudo que te falam. Efésios 6, todos acharam? Então vamos lá, olha o que o Paulo vai falar. Então a gente precisa se tornar esses cristãos de oração. A verdadeira batalha ela é vencida no particular, naquele momento a sós com Deus. Efésios 6, versículo 10. O que diz o 10, pessoal? Todo mundo junto. Paulo vai fazer um resumo aqui do texto. E daí ele vai dizer assim, ó, no demais, irmãos meus. Então ele não está falando para pessoas do mundo. Quando ele fala irmãos, está falando para alguém que tem o mínimo de conhecimento de Cristo e da Bíblia. Aí ele diz, irmãos meus, como é que ele diz? Fortalecei-vos no... Irmão, como é que a gente se fortalece? É oração. A força do crente está na oração. É o que mais o diabo vai tentar te impedir. De ler a Bíblia, ele até não te impede muito. Mas ele vai te impedir de fazer o quê? Por que eu acho que orar é mais importante do que ler a Bíblia? Por que, pastor? Os dois são importantes, na minha opinião, não. Por que não? Porque não existia a Bíblia. E Deus falava com Adão todo dia. O Adão chegava para falar com Deus, ele tinha que fazer o quê? Orar. Não existia a Bíblia. E Deus falava com Abraão. E eles falavam através do quê? Oração. O Abraão fazia oração. A primeira forma de Deus se comunicar com o ser humano foi a oração. Foi a intimidade, o tete a tete, ele falar com a pessoa. Foi a primeira forma de Deus se comunicar. Depois é que foi vindo a Bíblia, o que estava escrito. A primeira maneira de Deus falar com o homem foi a oração. E por que eu considero que a oração é mais importante? Porque se eu for ler a Bíblia sem orar, com a minha cabeça humana, a gente interpreta cada coisa aí. A pessoa entende cada coisa errada. Agora eu orei, eu busquei a Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, então agora eu estou cheio daquele que vai me fazer entender melhor o quê? A Bíblia. Agora eu vou conseguir entender o que Ele quer que eu entenda, porque a Bíblia diz o homem natural, ele não entende as coisas de quem? E sem oração a gente vira o homem natural. A gente vai com a razão, com o entendimento, com o conhecimento, eu vou fazer a minha interpretação. Agora, quando eu oro, você tem o Espírito Santo para falar com você, você está cheio do Espírito Santo para te mostrar, para fazer você enxergar o que Ele quer que você enxergue, porque a Bíblia é espiritual. Aí vamos lá. Então, como é que diz o texto? No demais, irmãos meus, o que nós temos que fazer? Fortalecer-vos. Irmão, a gente às vezes não está fortalecido. Vem a batalha, a pessoa cai. Vem a tentação, a pessoa cai. Vem o pecado, a pessoa cai. Toda vez que você cai, você deve refletir e pensar, eu não estava fortalecido, por isso eu caí. Porque se eu estiver fortalecido, eu não vou cair. Não importa o que veio sobre você. Quando você está fortalecido, você não vai cair. Se você tem caído, isso é um alerta de Deus para que você se fortaleça. Aí diz mais aqui, ó. E fortalecei-vos no Senhor, e aonde mais? E na força do seu... Então eu preciso estar cheio da unção, do poder de Deus. Diz mais, revesti-vos de toda a armadura de quem? Ele não está dizendo se vista, ele está dizendo se revista. Às vezes a armadura está velha, estragada, abatida de tantas batalhas que enfrentamos. Você já notou que a pessoa que enfrenta muitas batalhas, ela vai vencendo. Às vezes chega uma que ela cai, porque ela esqueceu de se revestir. Às vezes tem que afiar a espada de novo, trocar o escudo por um novinho, aquele está muito amassado, trocar a couraça, porque ela já está até furada. Eu preciso estar me revestindo. Como é que eu me revisto? Oração. A gente precisa ser esse crente de oração, tirar mais tempo com Deus. Aí ele diz aqui, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Se anda com pensamentos ruins, dá uma olhada no capacete da salvação. Talvez você não está carregando ele, ou ele está meio baleado, o seu capacete. O diabo está atacando tua mente, está faltando o capacete. Você é uma pessoa que começa alguma coisa e não termina nada na vida, dá uma olhada. Talvez tu não está usando a sandália da salvação. Por isso que o diabo está atacando os seus pés. Se os seus pés tiverem bolhas, você não sai da cama e você não vai longe. Às vezes a pessoa está ali, ela não está bem, pastor, eu estou mentindo. Então você não está vestido a couraça da justiça. O cinturão da verdade não está contigo, tu saiu de casa sem ele. Todo dia tu tem que estar revestido, é por isso que a mentira entrou na tua vida. Não está usando o cinturão, às vezes a couraça da justiça não está aí. Pastor, meu coração está ferido, tudo que me fazem magoa o meu coração. Você não está usando a couraça da justiça. Agora, se eu tiver revestido da armadura, o diabo pode vir por qualquer lado, ele não me atinge, porque eu estou revestido. Por que eu tenho que me revestir, 12? Porque nós não temos que lutar contra quem? A carne e o sangue.
A verdadeira batalha não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Não é lá no campo de batalha, na oração, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do quê? É contra o diabo que usa essa pessoa. Afinal, nos lugares o quê? Celestiais. Pastor, eles estão no céu? Então não, eles não estão no céu. Uma vez teve um pastor que pegou um helicóptero, subiu, pegou um óleo e começou a jogar nas nuvens. Ele queria repreender os demônios que estão nos lugares celestiais. Quando ele fala lugares celestiais, ele está falando do quê, pastor? Ele está falando de mundo espiritual, onde nós não enxergamos, nós não vemos. Então precisa se fortalecer, a oração é o caminho. Daniel capítulo 10, vamos lá. A verdadeira batalha é vencida lá no nosso quarto de guerra, de oração. Daniel capítulo 10. Todos acharam? Versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Pega a sua caneta. A palavra é verdadeira. Daniel capítulo 10, versículo 1. Pega a sua caneta e sublinha isso aí. E trata de uma guerra que é o que, pessoal? Prolongada. Vamos juntos? Todos acharam Daniel? Alguém não encontrou? Expressar, pode chamar os obreiros, tá? E no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra que é o que, igreja? Prolongada. Existem vários tipos de batalhas espirituais, aquelas curtas, aquelas médias e aquelas batalhas que são mais longas para você vencer. Tem aquele demônio que é um pouco mais resistente, ele leva um tempo para ser derrubado. Agora diz, e ele entendeu essa palavra e ele teve um entendimento da visão. Versículo 2, preste muita atenção que você vai ler, pega uma caneta. Naqueles dias eu, Daniel, como é que o Daniel esteve? Presta atenção nisso aqui, como é que ele se sentiu? Por quanto tempo? 3 vezes 7 é quanto? Aqui está os 21 dias, que todo mundo fala de jejum de 21, né? Eles misturam os dois jejuns, pegam a data de um e a organização do outro. Vamos lá, 21. Manjar, então em 21 dias não foi de legumes, foi esse aqui, ó. Manjar desejável eu não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse o quê? 3 semanas, 21 dias. O que é isso? É um jejum diferente, você continua comendo, só você tira determinados tipos de alimentos. Ele tirou todo o manjar desejável, tudo que ele gostava. Vinho, que era nas festas, suco, não. Não vou me ungir com unguento. Para que você usa perfume, irmão? Você usa perfume para ficar em casa? Normalmente não, né? Até seria bom para a esposa, ela vai ficar feliz se ela gosta. Né? Se ela não gosta, você vai enjoar do cheiro, é ruim. Agora, você passa perfume para sair. Então, quando o Daniel está falando que ele não come manjar, não toma vinho, não bota perfume, ele está dizendo, eu não vou mais a ocasião social nenhuma do palácio durante 21 dias. O palácio tinha festas, reuniões, ocasiões sociais, onde tinha manjar, bebida, comida, mulherada, onde tinha muita coisa. Você se ungia com unguento. Unguento era um perfume, você botava uma veste melhor, se ungia, perfumava-se e ia para a festa, para ocasião social, reunião solene, o que houvesse no palácio. Ele está dizendo assim, 21 dias, trabalhar, eu não posso deixar de trabalhar porque eu tenho que trabalhar, mas eu vou do palácio para casa, da casa para onde? Para o trabalho. E acabou, não vou na festa, aniversário, nada que tiver, 21 dias, não vou comer essas iguarias, vou mudar a minha dieta, vou fazer uma dieta diferenciada, vou deixar de comer o que a minha carne gosta. Pô, minha carne gosta de café, então não vou tomar. Tem gente que se não toma café começa a tremer, né? Toma não sei quantos por dia, tem gente que é do café. Pastor, não vou comer chocolate, o que você gosta? Eu gosto de carne, então não vou comer carne, vou trocar talvez a carne lá do gado por outro tipo de proteína, não sei. Ele tomou uma decisão ali de mudar a dieta e disse, nesses 21 dias eu vou orar. Por que ele decidiu jejuar? Porque ele entendeu que essa guerra que ele estava enfrentando era diferente das outras. Não era uma luta pequena, era uma luta mais longa. E ele disse, puxa, eu estou me sentindo triste, isso não é de mim, eu não sou uma pessoa triste, estou meio diferente esses dias, estou engraçado, parece ter uma coisa no ar. Ele sentiu, é espiritual. E por causa dessa batalha não é só oração, eu vou ter que fazer um jejum junto. Porque uma casta de demônios só sai com o quê? Jejum e oração. Agora você vai ver a luta que ele enfrentou, vamos lá. Vai se revelar qual era a batalha. Pula para frente no mesmo capítulo 10, vamos para o versículo 11. Quando o anjo
apareceu para ele depois de 21 dias, dando uma resposta para a oração e o jejum dele. Versículo 11. E me disse, capítulo 10, versículo 11, o anjo, Daniel, como é que o anjo chamou Daniel? Homem o quê? Olha, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, que loucura, né? É como se o anjo dissesse assim, Daniel, tu não sabe como o céu te deseja. Nós estávamos lá disputando para ver quem é que receberia a missão para falar com o Daniel, não acredito. Só faltou um anjo dizer, me dá um autógrafo aqui, porque eu tenho que dizer no céu que a missão aqui eu estou cumprindo, é tu que está aqui. O anjo, você imagina um anjo olhar e dizer, homem muito o quê? Você não sabe como a gente gosta de você no céu, como a gente fala de ti no céu, como você é importante para o céu, Daniel. Que a gente possa ser importante para Deus, amém? Vamos buscar mais. Você leu na Bíblia um homem como Daniel, que orava tanto, jejuava tanto, que tomou uma decisão no coração, que não ia pecar, que ia se afastar das coisas erradas, mesmo vivendo um mundo corrupto, ele decidiu andar com Deus. A gente pode tomar essa decisão. Aí diz, homem muito desejado, vamos lá, esteja atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. E ele me disse, não temas, Daniel. Olha o que Deus através do anjo falou. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas o quê? Você vê que desde o primeiro dia que a gente começa a orar, Deus já ouviu. Mas pastor, por que a resposta não vem? Você vai entender agora. E eu vim por causa das tuas, ou seja, porque o Daniel não desanimou, o Daniel não parou, o Daniel ia todo dia para a oração, o Daniel continuou no jejum, o Daniel usou as flechas, ele confessava a vitória. Aí diz o 13, por que demorou? Porque o príncipe do reino da Pérsia se colocou diante de mim, quanto tempo? Anota aí com a caneta, quantos dias? Quantos dias o Daniel se sentiu triste? Você entendeu? Tinha um demônio no céu, lutando com um anjo e segurando a resposta da oração do Daniel. Tinha um anjo lá, tinha um demônio segurando o anjo, o demônio que trabalhava no reino da Pérsia. Havia um soberano, um homem sentado sobre o trono, mas por detrás do homem sentado sobre o trono, havia um reino espiritual que coordenava aquele país, aquela região, para que a luz de Deus, a palavra de Deus não entrasse, ninguém se convertesse, ninguém encontrasse Jesus. E toda a resposta que vinha do céu para alguém, naquela cidade, naquela região, os demônios iam e interferiam. Não deixavam essas pessoas terem respostas de Deus. E quando você ora e demora muito para a tua resposta vir, tu fica triste ou alegre? Não é Deus que não quer te responder, porque desde o primeiro dia ele já te ouviu e às vezes ele já mandou a resposta. Às vezes quem é que está segurando nossa resposta? E você vai ter que lutar. Amém? Você vai ter que lutar. Senão a sua resposta não vai vir. Ela vai voltar. Então o demônio se colocou lá, e olha o que diz a Bíblia, e daí diz, desde o primeiro dia, o 13, mas o príncipe da Pérsia pôs de frente de mim 21 dias, e Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, fiquei ali com os reis da onde? Aí agora o que você tem que entender? Que durante 21 dias o Daniel se sentia triste, ele se sentia abatido, engraçado, diferente, pai, isso não é de mim, eu não sou assim, o que é esse negócio? Ele decidiu, eu vou fazer um jejum e eu vou começar a orar. Saiu uma batalha espiritual, ele entendeu que era prolongada a guerra. Você entendeu que enquanto tinha uma luta lá no céu, no mundo espiritual, onde ninguém enxerga, onde o demônio estava lutando com o anjo, porque ele não queria que o Daniel tivesse uma resposta de oração. Você entendeu que quando tinha um demônio lutando com o anjo, tinha outro demônio lutando com quem? Com o autor da oração. Porque se o autor da oração desistir, o anjo tem que voltar para o céu e levar a resposta de volta. Você entendeu que o demônio estava segurando o anjo? Porque enquanto ele segurava o anjo, ele lutava com quem? Com Daniel. Porque se o Daniel desistisse, a resposta não vinha. Se o Daniel parasse, a resposta não chegava. Então nunca esqueça isso. Para ter vitória no céu, você vai ter que vencer aqui na terra. Para que a sua resposta venha do céu, primeiro você vai ter que vencer em oração aqui na terra. E aquele demônio estava lutando com ele, oprimindo ele estava se sentindo triste. Volta lá para o versículo 2 do capítulo 10. O que diz o versículo 2? E diz aqui o 2, e naqueles dias eu, Daniel, como é que eu estive? Triste. Por quanto tempo? 21 dias. O tempo que o anjo foi segurado no céu, era o tempo que tinha um demônio oprimindo Daniel, tentando fazer o Daniel desistir, tentando fazer o Daniel parar, porque se o autor da oração desiste, se o autor da oração para, o anjo tem que voltar para o céu, não tem resposta. Para o anjo ter passado por aquele demônio, Daniel teve que vencer na terra. Se eu quero a resposta, eu vou ter que vencer aqui em oração.
Se você não vencer em oração, se você desistir, se você confessar a derrota, se você olhar para trás, a sua resposta nunca vai vir. E às vezes a sua resposta está pronta. O que você tem que fazer é vencer. Esse demônio que está lutando contra você, que está lutando contra o seu casamento, que está lutando contra a tua saúde, que está lutando contra a tua vida financeira, você vai ter que vencer ele. O Daniel entendeu que a guerra era prolongada e ele começou a fazer um jejum. Tem batalhas que a gente vai ter que jejuar, porque o jejum quebra a minha vontade e eu consigo buscar mais a quem? A Deus. Eu consigo andar mais no Espírito. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. E talvez você tenha clamado muito a Deus, você tenha orado. Deus não é mau, Ele já te ouviu talvez desde a tua primeira oração. Por que a resposta não veio? Porque às vezes tem um demônio ali. E você vai ter que vencer em oração na terra. Porque se eu vencer aqui, o anjo vence lá no céu. Agora, se eu desistir aqui, o anjo vai parar lá em cima também. Olha o que o anjo disse para ele, vai para frente, no mesmo capítulo 10, volta lá. O anjo disse no 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o que diz a Bíblia? São ouvidas as tuas palavras e a tua oração. Aí o anjo diz, e eu vim por causa das tuas. O anjo está dizendo, eu só estou aqui porque tu venceu em oração. Eu só estou aqui porque tu não desistiu. Porque se tu tivesse desistido, eu tinha ido embora. Eu estava lá no céu, a resposta já estava pronta, mas tinha um demônio me segurando enquanto outros demônios lutavam contigo. E o Daniel venceu. Aonde que nós vencemos as batalhas? Não é no público. As batalhas são vencidas no particular. É lá no nosso quarto de oração. É nos nossos momentos de intimidade. E se você não é um crente de oração, você precisa se tornar. Se você não é um crente que ora, você vai ter que começar a aprender a orar. Porque se você não orar, daqui a uns anos eu vou voltar aqui e você não vai estar mais na igreja. Você vai estar desviado, longe de Deus e perdido. Porque todo o trabalho do diabo é fazer você não ser um crente de oração. Porque ele consegue te vencer. Quer ter vitória no céu? Nós vamos ter que vencer aonde? Aqui na terra. Porque o diabo vai batalhar contigo para que tu desista da oração. Tu desista do teu jejum. Tu desista do que tu está fazendo. Atire todas as flechas que Deus te deu. Nós vencemos a batalha, não é lá no campo, é no nosso quarto de oração. Vamos ficar de pé. Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.